Olá pessoal, eu sou o escritor Lucas de Melo Bonês e hoje eu vim apresentar para vocês a caixa Escritos da Pandemia, que é a minha campanha dentro do Catarse para a divulgação da minha produção e também para a leitura de quem se interessar então nesta literatura independente produzida aqui no sul do Brasil. Especificamente falarei inicialmente sobre os 5 livros que compõem essa caixa e justificarei também alguns detalhes sobre os valores colocados para esta campanha. Bom, em primeiro lugar, os livros foram produzidos totalmente neste período de pandemia. Se nós formos contar que a pandemia iniciou em dezembro de 2019 e que no Brasil nós temos um marco a partir de 25 de fevereiro de 2020 com a primeira infecção constatada dentro do país, nós já vínhamos produzindo algum material, alguns contos, algumas ideias na verdade de um livro infanto-juvenil que já estava sendo previamente organizado, mas que foi lançado posteriormente. Ele foi lançado em julho deste mesmo ano. O impedimento desse prazo, ou melhor dizendo, o distanciamento desse prazo do início da pandemia até o lançamento do livro foi justamente porque tudo parou, a gente não teve condições de seguir com a produção do material e foi se realizar apenas em julho. Tem uma história interessante baseada nisso, que é justamente o fato de que o lançamento deste primeiro livro que nós vamos falar aqui agora, que é o Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes, ele ocorreu numa data que foi provocada devido à pandemia. Quem está comigo sabe que meu pai faleceu em julho de 2020 e nesse momento nós adiamos o lançamento desse primeiro livro, então ele veio a acontecer posteriormente. O Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes é um registro de diversas histórias que eu vivenciei ou que foram vistas por mim ou aconteceram próximas, seja enquanto aluno, seja enquanto professor, e eu resolvi colocar no papel um pouquinho dessas aventuras vivenciadas pelos alunos nesse meio tempo. Então a gente tem histórias bem gostosas assim sobre os relacionamentos entre a gurizada, sobre as questões que envolvem o crescimento desse pessoal, sobre os desejos para a vida adulta, enfim. É um livro que ele cabe bem para o público adolescente, mas certamente para os adultos que quiserem vivenciar um pouquinho do que foi o seu passado em épocas escolares. Devido à situação do meu pai, eu acabei escrevendo diversas crônicas no meu site, que ao final vocês verão o link dele, e devido à recepção desses textos, a forma como diversas pessoas vieram me comentar sobre como ele foi realizado, como ele foi feito e ainda por cima o resultado, o quanto gostaram ou se emocionaram, enfim, com as histórias que foram lançadas, eu fiz uma compilação, portanto, desse material, juntei com outros textos relativos a essa ideia da morte, do falecimento, das perdas que a gente tem ao longo da vida, e assim nasceu o livro chamado Crônicas do Óbito, que então traz essas lembranças de outros tempos, esse avanço que a vida comete, que nós acabamos perdendo coisas no decorrer deste caminho. Os 3 livros posteriores são aqueles que serão lançados ainda graças à campanha. Os 2 primeiros nós já temos o material físico aqui preparado para distribuição dentro da caixa, e a partir de agora falarei dos livros que virão também a compor esta caixinha chamada então de Escritos da Pandemia. Joshua em Perigo é uma peça de teatro, que ela é inspirada num álbum de uma banda brasileira, que explorou elementos da Idade Média, uma narrativa que então tratasse um pouco sobre a questão da relação entre a fé e as orientações da igreja. Então, será que na verdade a gente tem assim a fé por causa da igreja, ou será que a nossa fé ela é intrínseca, ela é inerente à nossa criação? E então essa peça, o Joshua, ele é um guerreiro da época das Guerras Cruzadas, e ele é invocado mais uma vez para participar de um evento desses. O que se segue na verdade é que o Joshua ele entra em conflito interno devido à situação das pessoas que vão para a guerra,
e percebe que a igreja talvez não esteja, né, tão preocupada com as pessoas em si, né, mas sim com o seu poder dentro daquela região que eles gostariam de dominar. Isso vai fazer com que o Joshua passe a refletir um pouco sobre essa sua existência, né? Vai ter um envolvimento com os muçulmanos, vai ter uma relação amorosa que o coloca, né, em evidência, e isso vai fazer então com que ele mude o seu pensamento, mas mostre que a fé é o mais importante de tudo. Não estou falando de amor, é uma coletânea de contos, todos eles baseados em músicas de uma banda cujo guitarrista foi meu ídolo na adolescência, que era o Ed Van Halen, falecido também em 2020 devido a uma longa batalha contra o câncer. Desde aquele momento eu comecei a escrever diversas histórias, né, que fossem também inspiradas em várias músicas, principalmente da primeira fase da banda, ainda com o vocalista David Lee Roth, e que acabaram inspirando então diversas histórias que fazem parte deste livro, tá? São 10 contos então que vão ser embalados pelas músicas do Van Halen. Por fim, nós temos o Farewell Tale, o Encontro do Adeus, né? Farewell Tale era um projeto que eu tive há muitos anos, né, que eu quis colocar, né, aqui em Porto Alegre, né, com uma história a ser contada por uma banda, mas, né, o projeto infelizmente não aconteceu, e eu aproveitei as letras, as histórias lançadas naquele material para compor essa narrativa, né, que na verdade fala principalmente sobre o Lúcio, né, que é um cara que tem um trauma muito sério na sua vida, e esse trauma ele sempre aparece com apagões, né, ele acaba desmaiando diversas vezes em função disso, só que ele não consegue identificar as causas, né, desse trauma, né, porque ele, enfim, passou a frequentar um psiquiatra apenas mais velho, né, e vai acabar remetendo a questões da sua infância por conta disso. Só que nesse meio tempo, a junção com os amigos, né, com o Heitor, com o Marco, o Max e a Manu vai fazer com que ele retome um desejo que vinha desde cedo, que era de ter uma banda, e essa banda vai colaborar muito para que ele possa, né, suplantar as suas dificuldades. Muito bem, esses são 5 livros que comporão então, né, a caixinha, né, que nós estamos intitulando de Escritos da Pandemia. Ela é uma campanha de baixo custo, pessoal. Por quê? Primeiro porque nós sabemos da situação econômica das pessoas, da situação econômica do país, e resolvemos, né, colocar estes 5 livros, esses 5 materiais para que eles pudessem circular, rodar, né, e ao mesmo tempo tivessem a possibilidade de chegar a esses leitores de uma maneira tranquila, né? Inclusive em diversas recompensas nós estamos colocando frete grátis, né, para que esse material chegue até as pessoas, né? Além disso, né, nós fizemos uma tiragem baixa em função, né, dos valores que vão ser investidos. Nós estamos, né, colocando aí cerca de 100 exemplares por livro, né, para serem vendidos. Inclusive vocês vão ver que algumas recompensas elas são limitadas em função, né, desta ideia. Nós temos valores, né, que foram rebaixados, né, pelas pessoas que trabalham para a Boa Ventura Editora, em função também desse momento da pandemia, né, para que não ficassem também sem trabalho, né, e pudessem receber, né, dignamente em função daquilo que foi preparado. E ao mesmo tempo, né, nós incluímos brindes especiais, né, para fazer parte da caixa, e que com certeza traz um custo, mas que, né, em virtude daquilo que nós gostaríamos, né, de fazer pelo público, não também expandimos demais os seus valores. Então, vocês, por favor, acompanhem, né, a leitura que há no site do Catarse, frente à campanha, desde o texto introdutório, né, você que já está vendo esse vídeo também, né, tá se informando bastante sobre o que acontecerá na campanha, e leia as recompensas, né, veja se as recompensas são interessantes, agradáveis, né, se realmente competem com o que tu gostarias de investir, ou com o que você gostaria de investir neste material. A gente agradece muito a atenção de vocês, aguarda, né, pelas colaborações, né, pelo investimento, e saibam que terão material de qualidade recebido em suas residências a partir do mês de junho.
Quem quiser conhecer um pouco mais de minha produção, entre por favor em www.lucasbones.com.br e lá terá as informações necessárias sobre o autor. Muito obrigado!